Graça e paz, meus amados irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico. Meditamos no livro de Jó e iremos meditar agora nos capítulos 3 a 36. Lembre-se que o discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Estamos meditando a terceira vivência da semana e o tema desta vivência é o grito de Jó. Jó, capítulo 3 até o capítulo 36. Nós iniciamos a meditação desta vivência. Influenciados pela doutrina da retribuição, diante do sofredor, muitos diziam: o que aqui se faz, aqui se paga. Ele está pagando pelo que fez de errado. Ou seja, a mentalidade comum afirma que todo sofrimento é castigo por conta do pecado cometido, e quanto maior o sofrimento, maior foi o pecado. Diferente da teologia da retribuição, Jó encara o problema do mal, que é ontológico, físico e moral, que associa a humanidade de frente e com realismo. Assim, o livro de Jó é também uma teodiceia que tematiza o problema do mal e sua relação com a existência de Deus. Trata-se de uma pergunta universal. Se Deus existe, é bom e poderoso, por que existe o mal e o sofrimento? Muitos se tornam ateus porque não conseguem conjugar a existência de Deus com a realidade do mal presente no mundo. Era este o paradoxo de Epicuro. Deus quer evitar o mal, mas não consegue. Então, não é onipotente, é capaz, mas não o quer, então é malvado. Deus pode e quer evitar o mal, então, por que permite a maldade? Deus não pode nem quer evitar o mal, então, por que chamá-lo de Deus? Ele faz Baldade e Sofar foram visitar o seu amigo Jó. Então, estes eram os amigos de Jó. Elifaz, Baldade e Sofar foram fazer uma visita para Jó, para compartilhar a sua dor e o consolar. Quando o viram de longe, não reconheceram e começaram a chorar. Rasgaram a roupa e jogaram pó sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão ao lado dele, por 7 dias e 7 noites. Vendo o enorme sofrimento de Jó, não lhe disseram nenhuma palavra. No 7º dia, no meio às dores e os amigos, do abismo de sua depressão, Jó gritou na presença de Deus, dizendo que seria melhor ter morrido do que ter nascido. Vejam aqui a leitura. Jó capítulo 3, versículos 24 seguintes. Os soluços são meu alimento, e meus gemidos transbordam como água.
O que eu mais temia aconteceu para mim, e o que mais me apavorava me atingiu. Vivo sem paz, sem tranquilidade e sem descanso, em contínuo sobressalto. Os 3 amigos de Jó saem da consolação para a acusação e condenação. Os longos discursos do debate entre Jó e seus amigos e depois com o jovem Eliú refletem a mentalidade da época, abordam a doutrina da retribuição e tocam na realidade do mal que fere a criatura humana e questiona a existência de Deus, sempre buscando o sentido da vida em meio aos gritos do pobre sofredor e o que fazer para viver além da dor e da angústia. Continuando, meus irmãos, com a leitura em Jó capítulo 30, versículos 9 seguintes. Pois bem, agora eu me tornei alvo de suas zombarias e tema de suas piadas. Eles me desprezam e se afastam, e até se atreve a me cuspir no rosto. Deus soltou a corda do meu arco e humilhou-me, e eles se desenfreiam contra mim. À minha direita, os canalhas se levantam, olham se estou tranquilo e me preparo o caminho da destruição. Desfazem a minha trilha e trabalham juntos para a minha ruína, e ninguém os detém. E rompem por uma larga brecha em avalanche como tempestade. Os terrores caem sobre mim. A minha dignidade se dissipa como vento e a minha felicidade se desfaz como nuvem. Agora quero desafogar-me. Os dias de tristeza me oprimem. De noite, um mal penetra nos meus ossos, pois as chagas que me corroem não me deixam dormir. Deus me agarra com violência pela roupa e me segura pela gola da túnica. Me atira no meio da lama e eu fico misturado com o pó e a cinza. Clamo para ti e tu não me respondes. Eu insisto e tu não te importa comigo. Tu te transformaste em meu carrasco e me atacas com teu braço musculoso. Tu me levantas e me fazes cavalgar ao vento, sucumbindo-me no furacão. Eu sei muito bem que tu me conduzes para a morte, para o lugar onde todos os seres vivos se encontram. Quem não entende os braços quando afunda? No desastre, não grita por socorro? Não chorei junto com o oprimido? Não tive compaixão do indigente? Eu esperava a felicidade, mas veio a desgraça. Eu esperava a luz, mas veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não se acalmam. Dias de aflição me assaltam. Eu caminho no luto, longe do sol, e me levanto na assembleia para pedir auxílio. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele escurece e cai. Meus ossos queimam de febre. Minha cítara acompanha o luto e minha flauta acompanha o pranto. O livro de Jó, a sabedoria é desafiada a dar uma resposta com sentido e eficácia. O sofrimento humano aumenta quando lhe faltam sentido, uma razão para o próprio sofrimento e uma esperança. Deus é bom, e dele não vem o mal, e nem tentação alguma.
criou o homem livre para viver com dignidade na sua presença. O mau uso da liberdade acarreta sofrimento para o próprio pecador, seus semelhantes e toda a natureza, afetando a harmonia original da criação. É por isso que existe a dor e sofrimento, e muitas vezes o justo e inocente sofre as mazelas dos pecados de outras pessoas. Deus não conduz a história como se fosse um teatro de marionetes, porque isso trairia a própria noção do amor e da liberdade com as quais Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E a vida humana só é verdadeira no amor e na liberdade. É por isso que existe dor e sofrimento. É por isso que existe a realidade do mal. E do nosso ângulo, parece que Deus está de braços cruzados, sem se importar com o nosso grito, sem se importar com o grito de Jó. Na verdade, Deus vê o nosso sofrimento e escuta o nosso clamor. Deus vê o nosso sofrimento e escuta o nosso clamor. E está em ação de uma forma que nos socorre com a sua graça no tempo certo, sem ferir a nossa liberdade e as leis da natureza, porque Ele é Deus e não entra em contradição. Sim, Deus é fiel e deixa acontecer tanto a liberdade do homem como as leis da natureza. Nem sempre o homem escolhe o correto e às vezes os fatos naturais geram tragédias. Isto não diminui em nada o amor e o poder de Deus, que poderia sempre intervir, mas não é assim que Ele age. Consentir não significa concordar. Por isso, para além da realidade do mal e do sofrimento, para além da liberdade humana e dos fenômenos naturais, a divina providência está em ação. Chegará o dia em que todos habitarão no novo céu e na nova terra, sem lágrima, sem dor e sem luto. E Deus será tudo em todos. É a fé que nos assegura que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. É esta fé o princípio da sabedoria e da sensatez de Jó. Sim, ele gritou, mas nunca amaldiçoou. Nunca amaldiçoou Deus e nem foi em busca de falsos deuses como Satanás queria. Jó representa o homem em meio aos sofrimentos e incompreensões dos amigos e familiares, gritando por socorro, mas parece que Deus não escuta e nem responde. Jesus também fez essa experiência na cruz quando diz: meu Deus, por que me abandonastes? É o mistério da experiência do abandono que não ficará sem resposta, pois Deus é fiel e nunca nos abandona. Ter fé é confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando vemos o caso contrário. Caso contrário, não seria uma fé verdadeira. O justo vive da fé. Como veremos, é no meio das tempestades que Deus se manifestará a Jó.
Muito bem, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça a leitura de hoje em Jó, capítulo 3 até o capítulo 36. E deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim, vamos nos ajudando, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. E encerrando a meditação de hoje, convido você para fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu amado irmão e minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do grupo de evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.